Olá, meus amores! No vídeo do Só Tem Boy Peba de hoje, nós vamos contar a história do boy da Toscana. É mentira, ele não é nada da Toscana, ele é brazuca aqui igual nós, inclusive de Recife. Mas ele se debandou para as áreas de lá, então eu coloquei um boy da Toscana só para ficar mais caótico. Bom, como eu falei no vídeo passado, essa história terminou até com um cenário de dançando na chuva, tipo, dançar até a mágica acontecer, essa frase que eu fiz e coloquei na caneca, porque eu juro que a dança é um milagre para conquistar os boys, não é. A dança é maravilhosa, mas milagre ela não faz, né, meu amor? Quando o boy tá peba, tipo assim, você pode dançar a Macarena, o boy continua peba. Mas, sem mais delongas, vamos para a história. Pegou a pipoca? Eu tenho uma pipoca agora, véi. Tem uma pipoca. Brincadeira, não era, eu não tinha planejado atirar a pipoca em vocês. Tá, vamos pro vídeo. Autenticidade, autoestima do boy hétero e estrangeirismos. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, tudo começou em um dia nas ladeiras de Olinda. Gente, a ladeira de Olinda, você é de Recife? Se não for, saiba que a ladeira de Olinda tem magia para fazer as coisas acontecerem. Porque no começo dessa história, eu até achei que esse boy nem era peba. Pois bem, eu tinha ido pra Olinda pra almoçar com uma amiga. E aí, nessa coisa de conversa vai, conversa vem, era janeiro e todo mundo aqui em Recife sabe que janeiro já é carnaval. Então, em um dado momento, depois que a gente já tinha relaxado muito, a gente olhou uma pra outra e fez: bora sair por aí? Bora sair pela rua? E eu fui: bora! Bora sem celular? Eu fui: bora também. E a gente saiu, sem celular. E nesse dia a gente tava tão bem que eu acho que quando a gente tá bem, a gente fica mais bonita, sabe? Independente de estar assim, toda maquiada, que nem eu tô agora, toda paramentada, porque eu adoro vestir minha fantasia do quadro do Boy Peba. Mas independente disso, a gente tava tão feliz que a beleza, eu acredito que ela vem muito de dentro, sabe? E eu tava assim, sem maquiagem, sabe? Um topinho assim, um short com a minha marshmallow, que é a minha sandália assassina da moda. Povo pegar a marshmallow pra vocês terem noção de como ela é feia. Só que eu tava me sentindo linda, sabe? Tipo, linda. Porra, vou pegar a marshmallow, peraí. Eu tô falando sério, se você tá se sentindo muito bonita com uma sandália dessa, é porque você tá bem de energia mesmo. Enfim, eu tava me sentindo belíssima. E eu acho que quando você tá se sentindo belíssima, você atrai, sabe? Você atrai o cabo que você quiser, o boy peba que você quiser. E aí a gente saiu. Então a gente foi parando nos lugares, a gente parou lá no Sambadeiras e ficou sambando, feliz e tomando caipirinha e depois mais caipirinha. E a gente tinha tomado vinho também no almoço, a gente já tava bem calibradinha. E aí a gente foi lá andando e em um dado momento, quando a gente cansou, a gente parou num barzinho. E aí a minha amiga disse: eita amiga, vamos parar nesse barzinho que esse é o barzinho da Paquera. Eu fiz: e amiga, tô achando tudo difícil o barzinho da Paquera em Recife, mas bora parar, a gente tá curtindo a vibe. Minha gente, não é que a gente parou. E aí tinha uma mesa com uns boys ali, um grupo de boys. E aí eu olhei um boy e fiz: opa, é o cantinho da Paquera mesmo. Eu olhei pra esse boy, ele olhou de volta. Aí eu acho que olhou de volta. Aí a minha amiga foi pegar um drink. Eu olhei a segunda vez. Quando eu olhei a segunda vez, o boy veio. Meu amor, o boy veio na segunda olhada. Você está entendendo o que é isso? Não. Rebobine aí esse vídeo. O boy veio na segunda olhada porque assim, a gente tá sofrendo por uma coisa na paquera contemporânea que se chama falta de atitude. Então se eu olhei pela segunda vez vestindo marshmallow no pé e o boy veio, esse boy tinha o borogodó. Aí ele veio todo faceiro, sim, veio com atitude. E aí, tudo bom? Você olha pra mim, queridinha. Mentira, ele não falou isso não. Mas ele falou: e aí, tudo bom? Eu falei: ah, tudo bom, tal, não sei o quê. Começamos a conversar. Minha amiga voltou com a nossa caipirinha, olhando pra mim assim, tipo, também sem acreditar. E aí a gente ficou conversando e os amigos dele se juntaram e ficou uma grande bagaceira, assim, todo mundo conversando, todo mundo se conectou, do nada nasce uma amizade num rolê aleatório. Então a gente ficou ali todo mundo conversando. Eis que a minha amiga, que não é boa da cabeça igual a mim, mas tipo assim, acho que ela tá muito na minha frente, teve uma ideia miserenta de falar na roda:
cada um conta. Quem faz isso, velho? Quem faz isso do nada? Ela simplesmente fez, cada um conta agora a coisa mais louca que já fez na vida. Ela sabendo que ela tem um arcabouço de loucura e eu tenho outro arcabouço de loucura, ela não deveria jogar isso na roda, porque pra gente loucura não ia faltar. Mas os meninos eram Nutella, entendeu? Eles eram zoeira, eles estavam em Olinda ali tirando onda, tá engraçado. Mas era Nutella, eles não tinham nada, ou então mentiram, mas eles não tinham nada na vida que põe em xeque a sanidade deles. E a gente tem várias coisas. E aí começou pelos meninos, e aí um disse, nossa, eu me demiti. Meu irmão, o que é que tem de loucura nisso? Pô, às vezes as pessoas se demitem. Aí o outro foi, sei lá, eu falei não sei o que lá com o meu chefe. Tudo era relacionado a trabalho, sabe? E aí a gente ficou assim, olhando pra cara da outra, eita, esses boys não tem nada na vida, nunca fizeram uma doideirinha. E aí chegou em mim. Eu não queria que tivesse chegado em mim, porque eu vivi umas coisas loucas lá na Califórnia. Eu não acho uma história legal, mas é uma história louca. E aí eu ia contando essa história e a galera ia regalando os olhos, pensando, por que eu estou contando essa história? Eu falei assim, Mariana, tua vez, conta uma coisa louca. E pelo menos eu tô com uma pessoa que o nível de bagagem é compatível com o meu. E aí todo mundo se voltou pra história dela, eu fiz, graças a Deus, todo mundo vai esquecer esse negócio. Mas ao mesmo tempo, eu pensei assim, véi, esse cara, acabei com minhas chances. Tipo, acabei, já fiquei assim meio triste, sabe, depois de contar a história. E aí este boy foi e me abraçou. Aí eu, ele vai ficar comigo mesmo eu não sendo boa do juízo. E aí, enfim, porque eu tinha gostado desse boy, sabe? Tinha gostado dele. E a coisa é que quando você tá bem com você mesma, acho que você mostra exatamente quem você é. Quando você não tá muito preocupada com o outro, aquele rolê não era sobre paquera, aquele rolê era sobre eu e minha amiga juntas, felizes, curtindo um domingo, celebrando escolhas, celebrando renascimentos. Então, tipo, era sobre a gente e a gente tava muito bem. Então, tipo, na hora eu não tava pensando, o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso. Por isso que um dos temas desse vídeo é a autenticidade. É às vezes o preço que você paga pra ser autêntica. E sim, existe um preço nisso, porque nem sempre é fácil ser exatamente o que você é. Eu não estou dizendo aqui que você precisa contar as suas coisas mais íntimas, como eu entrei na onda ali e contei uma experiência que, tipo, eu geralmente não compartilho com as outras pessoas. Mas simplesmente você ser o que você é, às vezes é muito difícil. E às vezes tem um preço também, porque isso assusta as pessoas. Mas, sei lá, depois que passou aquele meu impacto de meu irmão, não acredito que eu contei a história, eu voltei a ficar, tipo, muito feliz e muito good vibes como eu tava. Bom falar a palavra good vibes, porque a gente vai chegar nos estrangeirismos. Mas, bem, a noite foi seguindo. E nessa de conversa vai, conversa vem, minha amiga já tava super entrosada com os amigos dele, tipo, melhores amigos. Então, tipo assim, eles já estavam assim, velho, a gente vai roubar tua amiga e ela é massa e tal. E eu, massa, aproveitem aí minha amiga. Aí eu assim, boy, vem cá. Brincadeira. Eu sempre digo nos meus vídeos que eu disse, boy, vem cá. Mas é que eu digo sem dizer. Mas a gente foi ali pro cantinho se beijar. É o segundo vídeo, eu já tô dizendo de novo que a gente foi pro cantinho se beijar. Ah, gente, eu sou assim, né? A vida é uma só, a gente tem que aproveitar. E eu tava ali no meio da ladeira, pelo amor de Deus. Quem não se agarra da ladeira de Olinda? Aí eu fui lá me agarrar. Aí a gente se beijou, esse boy olhou assim pra mim. Esse boy tava morando na Itália. Por isso que ele é o boy da Toscana. Ele tava em Recife só de passagem. Ele era recifense, ele tinha atitude, eu gostei dele, mas claro que ele estava só de passagem, né? Porque quando a pessoa tem todos os atributos, ela não pode ficar. É simplesmente assim que a vida é, uma bosta. E aí a gente começou a se beijar e ele olhou assim pra mim e fez... Ai, nossa, como é diferente o beijo da brasileira. Aí eu fiquei... Eu arraso mesmo. Mas bem, a gente ficou lá, né? E foi ótimo. E eu continuei bebendo. Não sei se eu deveria ter feito isso, mas eu continuei porque eu tava afim, eu tava curtindo. E o boy ia lá, pegava cerveja pra mim, eu quero, me dá. Então já era vinho, caipirinha e agora essa cerveja que o boy tava me dando. E aí chegou um momento que o bar da frente começou a tocar forró. E aí eu danço, né? Eu faço dança de salão. Então eu agendo a dança de salão. Quando a gente escuta um batido de lata, a gente já quer dançar. E aí eu perguntei para o boy, você sabe dançar? O boy falou, sei. Aí eu vi, meu irmão, meu boy é perfeito. O boy não é nem um pouco peba. O boy é legal. O boy tem atitude. O boy sabe dançar. O boy bonito, com sorriso bonito, com beijo bom. Eu, boy, pô, eu tô exaltando esse boy nesse vídeo, né? Calma que a gente vai acabar com ele. Calma que a gente vai acabar com ele, vai chegar um momento. Aí a gente foi pro bar da frente. Eu falei assim, bora pro bar da frente dançar forró. Aí ele, mas a gente não tá consumindo no bar. Eu falei, ninguém vai expulsar a gente por estar no bar dançando forró. Aí a gente foi. Esse povo pensa demais, né? Aí a gente foi, ficou lá dançando, foi muito gostosinho e tal, não sei o quê. Aí beleza, a gente voltou pra calçada,
vou lá socializando, tal, não sei o quê. E a galera da dança de salão não tem limite, e aí eu fiz, vamos dançar mais? Aí ele fez, tá, vamos. Eu fiz, agora eu quero dançar no meio da rua. Note que, nessa brincadeira, a minha marshmallow já tinha quebrado. E aí ele falou, mas tu tá descalça. E tu vai dançar no meio da rua descalça? Eu fiz o que é que tem? Aí ele fez o que é que tem, que pode ter uma garrafa, pode te machucar. E eu olhei assim, não tem, vamos? Aí ele olhou pra mim e fez, vamos. Por quê? Por que isso aconteceu? Muito filme na cabeça. Você vai lá ver o Diário de uma Paixão, tá lá a Rachel McAdams dançando com o Ryan Gosling no meio da rua, por de serem atropelados. É esse tipo de informação que eu guardei na minha cabeça. Os Divertidamente não pegaram esse tipo de informação e jogaram fora, nas memórias que joga fora, não, guardaram num lugarzinho bem especial, dançando na rua. E aí, como eu acho que tudo é um filme, eu botei o boy. Então, nessas coisinhas que eu ia fazendo, o boy já tava assim, com plena certeza de que faltava parafuso na minha cabeça. Aí a gente dançou no meio da rua e foi massa. Beleza. Eu não contente. Meu café já esfriou contando essa história. Frio. Você sabia que fui eu que fiz essa caneca? Com esse desenho e essa frase também é minha. Frase não, verso, você pode adquirir. Igi, e tinha um clickbait no meio do vídeo. Corta, estagiário, corta. Enfim, o que eu tô fazendo, meu Deus? O que é que eu tô contando? Barbaridades, né? Ah, tá, lembrei, barbaridades. E aí dançamos, né? Voltamos pra calçada, a gente fica se paquerando ali mais um pouquinho, se chavecando. E aí a gente começou a falar sobre vida, sobre trabalho. E aí quando a gente começou a entrar nos papos profundos, e esse boy começou a falar sobre ele, aí eu percebi que ele tinha uma coisa meio esquisita de falar job. Aí eu, ok, job. Daqui a pouco ele manda um budget. Budget, ok. Vamos conviver com budget. Um target. Eu falei, ó menino, tu não é de Recife? Ah, não, é porque eu trabalho fora há muito tempo, né? Aí, pessoal falando inglês, a gente usa muito esses termos. Eu, vai sabendo, tá bom, o povo aqui em Recife vai te destruir. E aí eu só, né, tipo assim, abstraí, tirei onda. Eu tirei onda, claro, porque faz parte da minha natureza, eu tinha que tirar onda. E aí passou. E aí a gente seguiu lá conversando como se nada. Até quando, esse foi o grande momento do rolê, começou a chover. Alguém de mente muito mal intencionada num restaurante colocou a música Tomar um Banho de Chuva. Eu e minha amiga imediatamente olhamos uma para a cara da outra. A gente não precisou emitir uma palavra. A gente saiu da calçada da Marquise e foi para o meio da rua fazer a dança da chuva, cantando Tomar um Banho de Chuva. Então, esse foi o momento que todos os boys, dos mais gaiatos aos mais contidos, que o meu era o contido, ficaram embaixo da marquise olhando. Então você imagine a cena. Eu e Mariana, no meio da rua, rindo, comemorando a vida, olhando uma para outra, fazendo movimentos quaisquer e cantando Tomar um Banho de Chuva. E convidando as pessoas, obviamente. Então a gente olhava para eles e fazia, vem embora, vem pra cá, vamos tomar um banho de chuva. Eu fazia, vou nada. Ixi, vou não. O que esse boy tinha a perder? Era domingo de noite. A gente tava em Olinda. Tava todo mundo meio bicado. E eles não queriam tomar um banho de chuva, porque não sabem aproveitar a vida. E eu fiz, não, vou conseguir tirar esse boy da marquise, porque eu já tinha feito ele dançar no restaurante que a gente não tava consumindo. Eu já tinha feito ele dançar no meio da rua, o que ele achava bem estranho, porque eu tava descalça. Eu fiz, agora eu vou conseguir fazer ele dançar na chuva, mas meus amores, eu não tenho esse nível de persuasão toda. O boy da marquise ficou assim na marquise, e eu acho que se ele pudesse, ele tinha saído correndo naquele momento de mim. E eu continuei lá dançando. Depois, quando a chuva parou, e eu e minha amiga paramos, eu ainda tive a audácia de ficar abraçando esse boy toda molhada. E ele continuou me abraçando, né? Porque, vamos combinar, não é todo mundo que tem o privilégio de estar abraçando uma mulher como eu, do meu quilate, com um pouco de perturbações intensas na cabeça, mas ainda assim uma mulher como eu. E aí eu fiquei lá agarrando esse boy, não sei o quê, e esse boy, depois que ele viu essa cena, ele achou essa menina tá completamente bêbada. E aí a gente ia voltando pra casa, e eu ia andando com uma sandália boa e uma sandália ruim e com um senso de equilíbrio muito questionável. E aí ele olhou pra mim e fez, nossa, eu achei que eu ia ter que te carregar. Do jeito que tu tava, eu achei que eu ia ter que te levar no braço. Mas você é uma bêbada com muito equilíbrio. Eu olhei pra ele assim, meu filho,
Não preciso de homem nenhum pra me carregar. Baixei a feminista. Baixei. Porque às vezes eu baixo. E eu não preciso, mas às vezes eu preciso. Às vezes é bom que alguém carregue a gente. Não, não carregue, entendeu? Eu tô falando no sentido metafórico. Mas eu baixo a feminista e dane-se. Eu sei me cuidar, menino. Então minhas cachaças sem me cuidar. E aí eu fui lá andando com esse boy. O botão do meu short caiu, mas eu não arriei o short não, porque fez chiclete também, então só caiu o botão, eu vi na hora. Aí eu fiz, meu botão caiu. Aí ele fez, deixa pra lá, é só um botão. Aí nessa hora ele é assim, né? Casual, deixa fluir. Deixa pra lá, é só um botão. Aí eu fiz, não, esse botão é muito importante. Sou implicante. Como eu sou implicante, eu voltei na ladeira de noite, numa rua esquisita, e comecei a catar esse botão no chão. E aí eu peguei o botão. Vocês já devem estar pensando, a essa altura nesse segundo vídeo, que a boizinha peba sou eu, né? Mas não, eu sou só autêntica, minha gente. Eu peguei este botão e disse, guarde. Mutreteira. Disse, guarde, eu queria ver esse boy de novo. Aí eu usei o quê? Um botão. Peguei o botão e disse assim, guarde esse botão, eu não tenho onde guardar, esse botão é muito importante. A pala da menina. Aí ele guardou o botão. A gente foi pra casa, ele deixou a gente na casa da minha amiga. Aquele dia acabou. Aí eu fiquei, claro, com um boy na cabeça. No outro dia, eu fiquei assim, o quão doida eu fui neste rolê. Quais as chances de eu ter afugentado esta pessoa? 99%? Acredito que sim, mas aqueles 1% é vagabundo. Então vamos ver se esse boy vai comparecer? Vamos ver se ele vai aparecer, se ele vai ter esta coragem. Continuei conversando com o boy, porque no fundo, vocês boys, peba, vocês adoram quando uma pessoa é autêntica, porque o mundo está faltando pessoas autênticas. E aí, beleza, a gente continuou conversando. Só que aí entrou naquela coisa onde ele começa a ficar peba. O caba tinha 20 dias ainda em Recife. Na minha cabeça de uma pessoa intensa, são 20 dias pra gente aproveitar loucamente e viver uma história de verão, tipo Farfã. Foi só mais uma história de verão. Fui muito emo agora. Mas tipo, véi, na minha cabeça funciona assim. Você tem 20 dias em Recife, a gente vai aproveitar ao máximo. Os caras não. Eu tenho 20 dias em Recife, esse negócio não vai dar certo, blá 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 blá, vou voltar pra Toscana. E aí ele continuava falando comigo, mas ficava assim, tipo, demorando, fazendo o corpo mole, e aí eu ficava retada, e aí o boy começou a ficar peba. Porque eu queria muito sair com o boy e eu tava com aquela imagem daquela noite. Então pra mim, naqueles dias que eu tava conversando com o boy, esse boy era sensacional. Só que deixa que quem era sensacional era eu. Eu que estava muito feliz naquele dia, e por causa disso eu estava vendo esse boy de uma forma cintilante. O boy, assim, saía brilhos dele, era o boy. E, gente, não era. Era uma pessoa comum. Eu que estava bem, entendeu? Então essa é a mensagem, assim. Quando você tá bem, dá até pra você ser feliz com o boy peba, porque você vê ele de uma forma muito melhor. E aí, só que aí eu começou a entrar na coisa de não ficar tão bem, porque eu ficava, eu quero sair com esse boy, eu quero, e quando eu boto um negócio nessa cabeça, Jesus me ajude. Eu tô tentando mudar isso, mas o fato é que eu ficava, eu quero. E aí, conversa vai, conversa vem com esse boy, a gente saiu, a gente marcou de sair. Foi pra um forró. E aí, nesse dia eu tava sóbria e pensei, não, agora eu vou viver a experiência sóbria. E aí, quando eu cheguei, que eu encontrei esse boy, ele não era o mesmo boy daquele dia. E não é porque eu tava bicada, não. É porque eu tava bicada. Mas sei lá, tipo, tinha passado aquela coisa. E aí eu tentava ver ele da mesma forma que eu tava vendo da primeira vez. E não via. Mas eu continuei achando ele muito interessante. E aí, tipo, beleza, a gente foi se conectando lá de novo, dançou, ele dança maravilhosamente bem. E aí a gente ficou dançando, tá, não sei o que, Ana. E aí depois que acabou o forró, acabava meio cedo, a gente foi pra um outro lugar. E aí a gente ficou num bar que era tipo vibes, cadeiras na rua. E aí foi legal, a gente tava lá conversando e falando sobre a vida, e eu falando sobre um dia fazer esse canal. E aí eu olhei pra ele e fiz assim, o que é que tu acha que é pior? Bom, gente, anotem aí essa receita, como perder um homem em uma frase. O que é que você acha que é pior? Ganhar um poema ou um roteiro aloprado de vídeo no YouTube? E aí ele começou a pensar. Eu comecei a me sentir ofendida com o tempo que ele demorou pensando. E aí ele pensava, eu, tudo bem, tome seu tempo. Aí pensava mais, não dizia nada, eu tive que intervir, eu fiz o poema pior, né? Ele, o poema é pior. Aí eu fiquei assim, aí ele, eu já virei poema, né?
a autoestima do boy hétero, né, meus amores? E querido meu filho, tá pensando que é assim pra virar poema? É, todos eles, minha gente, juram, ficaram comigo, viraram poema. Não é assim, não. Tem uns que ganham 0 poema e tem outros que ganham os poemas do mundo inteiro. Eu não sei porquê. Tem uns que ganham tanto poema que chega a ser até uma injustiça com os outros boys peba, porque não merecem. Mas ele ficou, isso eu já tenho poema, né? Achando. E eles dizem que não gostam, mas no fundo eles gostam. Massageia o ego deles. E aí eu fiz, olha, você não tem poema não, viu? Se eu tivesse feito, eu lhe diria, não tenho problema com isso não. Mas se preocupe não que eu vou fazer. Inclusive eu vou fazer os dois, eu vou fazer o poema e vou fazer o vídeo pra mostrar como você é um boy peba. Esse boy, ele não teve muita coisa de peba não. A única coisa que ele teve de peba é que ele primeiro fala budget, target, qual é a outra palavra? Job. E por fim, depois que a gente saiu, ele virou aquele boy peba do joguinho de sempre, de ficar fazendo corpo mole, quando no fundo ele ainda ia sair comigo de qualquer forma. Então, porque, né, não sai logo de uma vez, não pra que ficar nessa marmotagem, esse jogo, esse lenga-lenga, assim, é um negócio que eu odeio, minha gente, é um negócio que eu odeio. E aí ele ficou nesse lenga-lenga. E depois que a gente saiu dessa vez, ele ficou de novo no lenga-lenga pra gente sair. Resultado, acabou acontecendo o quê? A gente não saindo. Porque eu fiz, vai te lascar também, boy. E aí eu acho justo fechar esse quadro com um poema que eu fiz pra esse bendito. Porque já que ele pediu poema, eu fiz. Te olhei uma vez, e ao lançar o segundo flerte, não precisei olhar 3. Você veio confiante, fui pega de surpresa numa ladeira cintilante. Não resisti ao teu charme, já fui logo faiscante. Falei de tudo que penso, acho, faço. Com minha energia tagarela, contei das minhas desventuras. Sorri pitangas e siriguelas. Porque em Olinda é proibido chorar e obrigatório dançar. Então, depois de tanto falar, eu o pus a bailar. Dançamos na rua, na chuva e na fazenda. Na verdade, exceto na chuva. Esse manifesto só foi coisa minha e de Mariana, que para fazer marianices não precisa nem de cana. Dançamos e convidamos, e ele, meu Deus, que maluquice, aquele menino bobo, se protegendo na marquise. Ele pensa que sabe de tudo, fala job, budget, sponsorship. Ah, peraí, tava passando do limite. Falei pra ele, ei maluco, que dialeto é esse? Tu não é de Pernambuco? Assim vou ter que fazer uma ressocialização. Mas ele defende que são os ventos da Toscana que fizeram essa confusão. Mas ele era charmoso, com aquele sorriso teimoso. Assistia a minhas loucuras, mas acho que não arriscaria fazer parte delas. No fundo, eles esperam uma princesinha Cinderela. Eu sou bagunça, eu sou semente do frevo. Sempre me jogo de corpo inteiro, e não é só em fevereiro. Já ele é comedido, e eu já disse, em cima do muro é lugar de quem tá perdido. E perdoe-me, meu lindo, por essas rimas brincalhonas, diferente dos outros, dos sujeitos dos poemas que estão por vir. Pra você eu não daria sossego se continuasse por aqui. Pena que os legais estão sempre de passagem comprada, e eu sigo aqui rimando até a próxima atrapalhada. Mas porque eu me encantei pelo teu toque delicado, nesse poema de humor eu não pegaria tão pesado. Porque eu gostei do seu sorriso desconcertado. Eu te faria ficar muito mais vezes envergonhado. Porque eu dancei seu forró de rua bem aprumado, eu sentiria mais 1000 vezes o teu corpo bem colado. Mas és malemolente no forró e mole na vida. Por isso esse poema já tem gosto de despedida. Vai voar pelo mundo, encontrar tua italiana. Só cuidado para não se perder nos ventos da Toscana. Bom, gente, por hoje foi isso, essa história desse boy peba da Toscana, que na verdade é recifense da gema, ele só tá se passando mesmo. E no próximo vídeo eu vou pensar se eu vou trazer um boy peba ou 3 boy pebas de uma vez só. A gente decide até lá. Tá bom? Um beijo e até o próximo boy peba. Eita, faltou pedir o like, eu sempre esqueço de pedir o like. E faltou dizer que se você quiser uma caneca para dançar até a mágica acontecer,
Não se preocupe, se você não quiser dançar na chuva, não precisa. É só falar comigo no link que eu vou disponibilizar aqui. Me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, você pode pedir essa caneca por direct. Ela é feita, criada, idealizada por mim. Só eu faço tudo, é isso mesmo. E enfim, é um dos meus versos preferidos, é uma das canecas queridinhas da minha galera. E tem esse dizer, dançar até a mágica acontecer. No fundo, no final das contas, é nisso que eu acredito. A dança faz a mágica acontecer. É porque a minha mágica tá vindo aí ainda. Quem sabe quando ela chega. Um dia chega. Tá bom, já tá na hora de encerrar esse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.